meus amados irmãos, colegas e a todos quantos estão assistindo essa aula do Aprendendo com a Bíblia. Nós estamos aí caminhando dentro de alguns assuntos diversos, né? Estamos diversificando um pouquinho para que as aulas não se tornem muito repetitivas e cansativas. Então estamos misturando um pouquinho estudos bíblicos diretos com algumas coisas que envolvem a estrutura da igreja, que nós chamamos de eclesiologia, da palavra eclésia, que significa igreja, e estamos misturando um pouquinho também com coisas que dizem respeito à vivência da igreja, à vida da igreja. Nós estamos num país onde a igreja ela é uma instituição regulamentada, ela tem que ter registro em cartório, ela tem que declarar seus impostos, apesar de imunidade, de isenções que nós temos, né? Tem uma diferença entre imunidade e isenção, mas nós temos benefícios das duas partes. E nós estamos num país que se diz um país laico. O que é um país laico? É um país onde há liberdade de expressão religiosa. Enquanto gravo esta aula, no ano de 2021, no verão do ano de 2021, nós estamos atravessando Brasil e mundo uma crise de pandemia do vírus chinês. Já estamos aí quase há um ano vivendo isso em termos de mundo, e em termos de Brasil estamos chegando a um ano, exatamente agora em fevereiro, da instalação desse vírus aqui no nosso país. Como já falamos em outros canais, no meu canal particular já há muito tempo, lá em abril, venho alertando vocês que o vírus não vai sumir de uma hora para outra, e nós temos que aprender a conviver com essa situação, que ela vai permanecer daqui até o final da espécie humana. Nós então estamos de uma certa forma trazendo para a igreja uma realidade também desse tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero começar passando para você, talvez você que não me conhece, está assistindo uma aula, talvez um colega pastor que se interessou pelo tema. Eu estou usando o tema identidade batista, né? Por que identidade batista? Exatamente por isso. Você que não me conhece mais a fundo, mais particularmente, eu quero contar um pouco da minha história, para que você então possa entender um pouquinho qual é a colocação que nós queremos falar. Nós queremos chegar no final à identidade batista nacional. Esse símbolozinho aqui, dessa Bíblia minha aqui, é o símbolo da Convenção Batista Nacional. Esse símbolo será dissecado, ele tem uma representatividade e ele diz muita coisa a respeito da nossa convenção. Mas antes de chegar à história da nossa convenção, eu quero contar um pouquinho sobre a minha história. Então vamos lá, eu tenho 60 anos de idade, nesse ano de 2021, se Deus permitir, se Deus der graça, chegarei aos 61. O que eu posso dizer para vocês? Eu cresci num ambiente evangélico, vamos dizer assim. E dentro desse ambiente evangélico, eu cresci num ambiente batista. A igreja da qual eu pertencia, quando garoto, quando adolescente, até perto da minha juventude, foi uma igreja batista que nós chamamos de igreja batista de linha tradicional. Eu não gosto muito dessas expressões. Eu acho que todo batista ele é tradicional, né? Mas o que eu quero traduzir para você, eu transmitir para você com essa palavra tradicional? É aquela igreja que não reconheceu ou não passou por um movimento de renovação. Então ela é considerada tradicional. Eu prefiro a palavra histórica. Por que histórica? Porque é a igreja batista que foi fiel aos princípios desde a sua criação. Então eu cresci nesse ambiente, no ambiente de uma igreja batista histórica. Os meus primeiros passos, a minha consagração, vamos dizer assim. O que é a consagração de uma criança? É um princípio bíblico que o batista tem até os dias de hoje. Então, quando uma criança nasce, depois de alguns meses, ela é levada à igreja e ela é apresentada e consagrada diante da igreja. Sabemos que os pais, às vezes, consagram os seus filhos desde o ventre. Antes de nascer, eles já são consagrados e separados para Jesus. Então, ali é uma simbologia que a gente tem, e é a forma também da igreja estar participando. 2021 nós estamos.
Esse é um dos pontos que a Igreja Batista está perdendo a sua identidade. Culpa das lideranças e culpa dos pastores também, né? Muitas igrejas não fazem mais isso e muitos crentes não querem nem saber mais disso aí. Se soubessem o dano que estão fazendo aos seus filhos, pensariam duas vezes, né? Mas, infelizmente, é uma constatação, uma realidade. Enfim, então, o meu crescimento, vamos dizer assim, se deu dentro de uma igreja. Então eu passei todas as fases que você pode imaginar na igreja, né? De berçário, da classe de crianças menores, que se chamava Cordeirinhos de Jesus. Depois existia a união de juniores, que a gente chamava de união intermediária, ou melhor, tinha a união de juniores, os adolescentes e a união intermediária, que ela fazia uma intermediação entre o adolescente e o jovem. Então todas essas fases eu passei, eu vivi dentro de uma igreja batista histórica, tradicional, amplamente envolvida com a Convenção Batista Brasileira. A minha mãe, meu pai sempre trabalhou, lógico, né? A minha mãe muitas vezes levava eu e meu irmão, às vezes o meu irmão ainda quase que de colo, levava a gente para participar das convenções, das assembleias que a Igreja Batista, por regime estatutário, realiza, né? A cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 4 anos, isso varia muito. Mas eu era ainda garoto, eu lembro bem, às vezes a gente dormia em chão de escola, punham lá os colchonetes, e nós ficávamos 2, 3 dias participando dessas assembleias ordinárias, extraordinárias, que eram realizadas, onde tínhamos todas as igrejas. Eu participei, que eu me lembro bem, das assembleias da Convenção Batista Brasileira no estado de São Paulo. Então eu lembro de algumas, né, específicas, que eu participei, dormi em chão de escola, lá naqueles colchonetes, tinham aquelas filas longas para a gente entrar numa cantina, para poder fazer as nossas refeições, o café da manhã. Então eu lembro que tinha a leitura de ata, as pautas eram colocadas, e desde a manhã até a noite nós tínhamos a programação. Então o ambiente que eu cresci foi um ambiente amplamente eclesiástico, eclesiológico, igreja, 100% envolvida com a Convenção Batista Brasileira. Então desde cedo eu ficava ouvindo, né, nas assembleias, não, eu proponho, eu apoio, quem é favorável, quem é contrário. Questão, olha, está fora da hora, está fora de ordem, está fora da pauta. Então são termos que eu acostumei a ouvir desde a minha infância, porque o meu ambiente foi 100% batista. Para você ter ideia, participava, quando garoto, de evangelismo. Isso para nós era muito comum. Então a Igreja Batista soltava o pessoal pelas ruas, a gente ia com um livretinho que se chamava As Leis Espirituais, tinha 3 leis espirituais, 5 leis espirituais, tinham folhetinhos que eram traduzidos dos Estados Unidos da América para nós aqui, e nós aplicávamos esse trabalho. Então eu estou dando para você aqui uma base da bagagem que eu trago na linhagem batista. Então eu fiquei praticamente até a minha adolescência, participei de acampamentos, participei dos embaixadores do rei, fui cônsul na embaixada, eu fui cônsul durante alguns anos, né, na embaixada do rei, fiz todos os postos dentro da embaixada do rei, de arauto até conseguir o posto mais alto, fui nomeado cônsul, que era representante de uma embaixada, de uma igreja para outra, participei de acampamentos dos embaixadores do rei. Enfim, o que você pode imaginar dentro de uma estrutura batista, eu trago essa bagagem na minha vida. Meus pais sempre foram envolvidos com a igreja, minha mãe sempre foi envolvida com trabalhos sociais, com trabalhos de cantina, meu pai chegou a ser secretário da igreja, tesoureiro da igreja. Então eu lembro muitas vezes meu pai fazendo aqueles livros de ata, que era tudo a caneta tinteiro ainda. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando aqui. Você conhece a caneta esferográfica? A caneta tinteiro você tinha que carregar ela com tinta e às vezes borrava, tinha que passar um paninho, um tipo de um papelão grosso que se chamava mata-borrão. Então eu lembro muitas vezes meu pai estava lá, errava alguma coisa, tinha que pôr aquele mata-borrão, às vezes a caneta vazava um pouquinho, caneta Parker, Schaefer, né? Então eu tenho história pra caramba
para contar para você dentro da área batista, da eclesiologia. A bagagem que eu trago é muito grande. Então eu cresci nessa igreja. Como eu falei para vocês, fiquei até a minha adolescência nessa igreja, vivendo, respirando os ares de uma igreja batista. Vai fazer uma reforma? Consulta a assembleia. Precisa gastar um valor excessivo, um valor que vai sair um pouco fora dos padrões da igreja? Assembleia. Vai trocar o pastor? Assembleia. Né? Vai fazer leitura de relatórios? Assembleia. Então, eu cresci nesse ambiente, um ambiente democrático, um ambiente batista, um ambiente 100% eclesiástico, eclesiológico, dentro de uma estrutura batista. Enfim, a próxima etapa foi uma ausência da igreja. Eu não gosto de usar a palavra se desviou, né? Quem é salvo nunca se desvia. Ele pode errar o caminho, mas ele volta, então não tem desvio. Isso é uma coisa. Eu estou escrevendo um livro sobre salvação e eu vou quebrar vários tabus, né? Vai dar uma briga esse livro aí quando sair. Se é que vai ter gente que vai querer ler, né? Aquela turminha da estrutura tradicional não gosta de ler algumas coisas que desafiam eles a usar o cérebro. Mas enfim, toda essa estrutura eu levei. E teve um tempo da ausência. O meu tempo de final de adolescência, jogo de futebol, ficava na rua até tarde jogando futebol, jogando bola. Depois eu comecei a me envolver com torcidas uniformizadas, criei uma torcida uniformizada, não foi para frente, uma coisa pequena. Comecei a frequentar, pouco, mas comecei a frequentar estádios de futebol, e isso fez com que eu me afastasse da igreja. Então teve um afastamento da igreja. Nesse interim, a minha mãe, em busca de renovação espiritual, conheceu uma igreja batista que estava passando um processo de renovação espiritual. O carismático, né? Busca de dons, batismo no Espírito Santo e tal. Então, meu pai sempre foi envolvido com isso, sempre. Apesar de ser numa igreja batista tradicional, meu pai tinha uma vivência muito grande nessa área e repartia com a gente em casa. Né? Tendas dos americanos que vinham aqui, os missionários, como eles não tinham igreja, eles formavam aquelas tendas, essas tipo barraca, né? De camping, só que eram enormes aquelas tendas, que nem tenda de circo, enormes. Então faziam ali campanhas de oração, então tinha cura, tinha manifestações carismáticas e tal. Meu pai, apesar de uma igreja batista, ele sempre se interessou, gostava de ir, participava com o pessoal lá. Na época, um americano que veio aqui, um missionário, Booth Wright, ele foi um dos mensageiros, né, dessa época. Então, o meu pai trazia também essa bagagem de renovação. Mas meu pai permaneceu fiel dentro da igreja, respeitando os princípios da igreja. Então, às vezes, Deus dava uma visão para o meu pai, né, nós batistas nacionais, nós cremos na manifestação dos dons espirituais. E é o que diferencia bastante a Igreja Batista Nacional da Igreja Batista da Convenção Brasileira, apesar que hoje a coisa está bem mais próxima, né? Mas naquela época, idos de 60 para 70, um movimento de renovação correndo solto no Brasil, Enéas Tonini, saudoso pastor Enéas Tonini, com quem eu pude caminhar quase 40 anos da minha vida, me formei no Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, onde pude ser diretor-geral, sou atual vice-diretor, fui deão, sou professor desde o ano de 1987 na cadeira de Teologia do Antigo Testamento e outras disciplinas que eu ministro lá também. Enfim, houve um movimento de renovação. Nesse movimento, nesse interim, 70 e pouco, foi quando eu me desgarrei um pouquinho, me afastei um pouquinho do meio da igreja. Então, nesse afastamento, a minha mãe, ela começou a procurar uma igreja que cresce nessa manifestação dos dons, cresce no batismo no Espírito Santo como uma bênção distinta da bênção da salvação e pela direção ou por direção de algumas amigas e algumas irmãs que às vezes se reuniam em casa para orarmos, para fazermos algumas campanhas de oração e tal, ela conheceu a Igreja Batista da Lapa, que estava exatamente passando esse processo de renovação. Então eu fui parar na Igreja Batista da Lapa, foi para levar a minha mãe. Então às vezes eu acompanhava a minha mãe. A gente pegava duas conduções,
Na Igreja Batista do Cambuci, a gente, com um pouquinho de esforço, a gente ia a pé. Quantas vezes subia a Avenida Lins de Vasconcelos, depois do culto, à noite, calor, subia eu e alguns irmãos, bem devagarinho, contando as coisas de Deus, falando, contando experiência. A molecada, eu com a molecadinha, a gente ia pela frente, brincando, correndo. Quantas vezes voltamos a pé da Igreja Batista do Cambuci até a nossa casa, que era na divisa do Cambuci com o Ipiranga. Então, esse foi o ambiente de igreja, ambiente de terminava o culto, a molecada ia brincar na calçada. Eram outros tempos, né? E nesse afastamento meu, a minha mãe então conheceu a Igreja Batista da Lapa. E eu, afastado, comecei a acompanhá-la nessa nova vida que ela estava tendo dentro da Igreja Batista da Lapa. Foi um período gozado, porque o meu pai, que já era um homem de renovação, continuou na Igreja Batista do Cambuci, firme lá na Igreja Batista do Cambuci. E a minha mãe começou a frequentar lá. E aos poucos, eu fui conhecendo alguns jovens, né? Fui tendo contato com alguns jovens e, de uma forma assim, fora do normal, eu acabei me unindo à igreja, vamos dizer assim, né? O pastor Davi Clava, saudoso pastor Davi Clava, eu lembro uma época que ele ainda brincou comigo, né? Me deu a mão assim, minha mãe falou, olha isso aqui e tal, ele, você precisa conhecer Jesus, a minha mãe falou, não, ele é crente, ele está afastado. Aí ele soltou minha mão assim, brincando, então isso aqui não precisa nem falar nada. E brincando e tal, ele acabou me cativando, e eu fui conhecendo a igreja, fui conhecendo alguns jovens, fui parar na igreja de uma forma inesperada e fora do normal. Acabei sendo eleito. Naquela época se fazia as igrejas, a Batista da Lapa ainda era ligada à Convenção Batista Brasileira. Então, ou melhor, deixa eu ver, eu acho que não, já tinha sido desligada. Inclusive, eu estava na Assembleia com a minha mãe, quando o assunto carismático foi tratado na Convenção Batista Brasileira. Fazia ainda parte da Igreja Batista do Cambuci. E ali algumas igrejas foram excluídas porque estavam praticando o carismatismo, ou estavam crendo nos dons espirituais e tal. E então foram igrejas que foram excluídas, dentre elas a Igreja Batista da Lapa. Então quando eu cheguei na Batista da Lapa, ela já era uma igreja que estava solta, nem ligada à Convenção Nacional, nem ligada à Convenção Brasileira. É isso aí, eu lembrei agora. Então, eu estava na convenção que tratou desse assunto, eu ainda era garoto, nem entendia direito o que estava acontecendo, que era esse negócio de carismatismo, etc. Mas para resumir um pouquinho a história, para não se tornar cansativo, eu estou mostrando para vocês a bagagem que eu trago. Nessa ida minha para a Igreja Batista da Lapa, e nessa eleição onde eu fui colocado como presidente, eu cheguei um dia em casa, eu falei, poxa, e agora? Sou presidente de um monte de jovens, era uma união de mocidade que se chamava, né? Uma juventude muito grande, acho que tinha mais de 50 jovens, um pessoal bom, muito bom mesmo, pessoal, uma nata, jovens excelentes, olha, um grupo seleto mesmo. E eu acabei sendo eleito presidente, eu era muito novinho na época, tinha 18, 19 anos, se não me engano, ou um pouquinho mais, 20 e poucos anos, enfim. Eu senti a necessidade de ir para um seminário teológico. Foi essa a motivação que eu tive. E agora, estou na frente desses jovens, eu preciso conhecer um pouquinho mais a Bíblia. E foi aí que eu fui parar no Instituto Bíblico do Brasil, com alguns outros colegas da igreja, a gente todo animado, um incentivou o outro, e nós começamos a estudar no Instituto Bíblico do Brasil. Isso já era na virada dos anos 80, 82 para 83 mais ou menos, minha memória já me prega peças, né? Não consigo ser exato, mas acho que foi 82. E nós começamos a estudar, eu gostava muito do Instituto Bíblico do Brasil. Eu ia a pé, porque eles funcionavam no fundo, nas dependências, né, de uma igreja batista, de uma igreja congregacional, que é uma linhagem meio que batista, congregacional. E eles funcionavam nas dependências dessa igreja. Muitos professores do Instituto Bíblico do Brasil, pastor Jair Pintor, pastor Paulo Bronzelli, o pastor, o grego, me fugiu o nome dele agora, talvez eu lembre, eram membros da igreja congregacional, né? Constantinides, lembrei o nome dele, Constantinides.
Então foram homens que marcaram a minha vida, principalmente pastor Paulo Bronzelli, que era um bacharel em Antigo Testamento, me influenciou demais na paixão que eu tenho pelo Antigo Testamento. Até os dias de hoje me tornei inclusive professor. Enfim, fui fazer esse seminário teológico para que pudesse ter uma bagagem para transmitir aos jovens da Batista da Lapa. E nesse momento a igreja passava realmente por um rebuliço espiritual. Então era batismo no Espírito Santo, os cultos normalmente eram cultos daquele estilo americano, né? O pastor falava alguma frase de efeito, o pessoal aplaudia, o fervor para cantar, então o pessoal já levantava a mão, traziam lá pessoas às vezes possessas, pessoas com problema de demônio, a gente orava, e foi um tempo assim de explosão. Eu acho que muito influenciado pelos Estados Unidos da América. Então aqueles livros, né, vivendo como filho do rei, aprendendo a viver como filho do rei, vinho novo, vinho velho é melhor que o novo é melhor que o velho, sei lá o nome do livro, Como um Vento Recio, é um livro em espanhol. Então muitos livros, até livros do próprio Billy Graham, Batismo no Espírito Santo, e principalmente o livro Batismo no Espírito Santo do pastor Enéas Tonini. Então toda essa fase de entusiasmo eu vivi a mudança de uma igreja histórica para uma igreja carismática, uma igreja batista de linha histórica, tradicional, para uma igreja carismática. Os exageros, né? Você sai de uma geladeira para ir lá para o meio de um caldeirão fervendo. Então não houve um equilíbrio. Naquela época não havia muito a questão do equilíbrio. Mas eu estudei nesse seminário, eu me formei no curso básico nesse seminário, e o curso básico te habilitava a entrar no segundo ano do curso bacharel. E muito difícil o curso bacharel no Instituto Bíblico do Brasil. E nesse momento, alguns desses amigos meus da Igreja Batista da Lapa estavam em contato já com o Seminário Teológico Batista Nacional, que não tinha o nome Enéas Tonini, era Seminário Teológico Batista Nacional em São Paulo. Eu não queria ir, eu queria continuar no Instituto Bíblico do Brasil, mas alguma coisa falou dentro de mim. Eles falaram, vamos lá conhecer, alguns já tinham até feito a matrícula. Eu queria continuar no Instituto Bíblico do Brasil, e o dia que eu fui conhecer, a gente foi convidado para assistir uma aula, e quem estava dando uma aula? Enéas Tonini, uma aula sobre geografia bíblica. Ponto final, né? Já era um fã de Enéas Tonini, acompanhei muitas pregações dele quando garotinho, sentado lá na cadeirinha de criança na Igreja Batista do Cambuci, e em outras igrejas que minha mãe foi para ouvir a mensagem. Então ali eu falei, opa, acho que o meu lugar é aqui. Aí eu, como eu tinha me formado no Instituto Bíblico do Brasil, me matriculei no primeiro ano do bacharel no Seminário Teológico Batista Nacional, que hoje é a minha história, a minha vida, né? Antes da igreja onde estou como pastor, está o Seminário Teológico. Faz mais parte da minha vida o seminário do que a própria igreja. Então eu estou mostrando para vocês nessa introdução a bagagem, para dizer para vocês, não é qualquer pessoa que ouviu, Batista é assim. Não, eu vivi na pele, né? Como eu falei para vocês, dormi em chão de escola várias vezes, participava às vezes como criança ainda desenhando lá, ficava ajoelhadinho no banco desenhando, aquelas convenções, aquelas conversas, leitura de relatórios e tal. Participei de tudo, vivi tudo isso aí dentro da Igreja Batista no Cambuci. E quando eu entrei na Igreja Batista da Lapa, então eu trouxe essa bagagem, agora buscando esse negócio de renovação, e agora formado por um seminário, liderando um grupo de jovens que já eram quase 200 jovens, faziam trabalhos de evangelização de arrepiar São Paulo, e dentro agora de um seminário teológico também de linha renovada, né? Então eu estou contando para vocês verem a bagagem. Nós temos que ser ter um pouquinho da cultura oriental quando a gente fala de bagagem. Meu pai foi um homem de Deus, né? Eu convivi com meu pai 48 anos da minha vida, Deus me deu o privilégio. Então meu pai me ensinou muita coisa, assim como a minha mãe. Convivi com o pastor Enéas quase 40 anos, um privilégio. Conviver mesmo, de conversar, de saber particularidades, de ir na casa dele muitas vezes. Conviver com um homem chamado Paulo de Souza Oliveira, um mestre também em Bíblia, um homem igreja, um homem convenção.
foi diretor do seminário, me incentivou a ficar no seminário, foi o homem que me inseriu na cadeira docente como professor no seminário, Dr. Paulo de Souza Oliveira, como nós chamávamos ele carinhosamente, o Dr. Paulo. Então convivi com esses homens, Dr. Paulo convivi até a última semana de vida dele, estive na casa dele, cantamos o Shalom que ele gostava tanto, oramos com ele, menos de uma semana depois o Senhor o recolheu. Então eu estou trazendo uma bagagem, são 60 anos de vida, mas são 60 anos vividos dentro de uma estrutura batista, da histórica para a renovada. Eu vou parar aqui, não queria nem que a aula fosse tão longa, para não cansar vocês. Mas eu acho importantíssimo você saber quem está repartindo essa aula com você. Então não é alguém que ouviu, alguém que estudou. É muito importante estudar, mas melhor é você estudar e viver. Então o que eu estou trazendo para você aqui é bagagem. História de vida, história de leitura, história de seminário, passando por um seminário tradicional, passando por um seminário já carismático, e vivendo um movimento dentro da igreja, desde o movimento de renovação, que eu era ainda garoto, não entendia direito, mas passando por esse movimento até ir e me envolver com uma igreja também de linhagem carismática. Foram as duas únicas igrejas que passaram pela minha vida, Igreja Batista no Cambuci e Igreja Batista na Lapa, essa que nós iniciamos o trabalho desde a fundação, eu iniciei o trabalho aqui com outros irmãos. Então, essa bagagem ela é importante, porque o que eu estou passando para vocês é história de vida e história que você estuda. A história ela não é apagada. Os homens tentam apagar a história. Hoje 2021, século 21, os homens tentam apagar a história. Mas saiba de uma coisa, a história jamais será apagada. A história batista jamais será apagada. A resenha batista marcada dentro do meu coração jamais será apagada. Então é isso que eu estou tentando passar para você um pouquinho nessas aulas. Nós estamos fazendo uma introdução. Eu achei muito importante passar essa bagagem para que você tenha ideia, né? Não é qualquer pessoa que está repartindo com você a identidade batista, é alguém que viveu, é alguém que estudou, então junta agora a teoria com a prática de vida para tentar passar alguma coisinha para você em termos de identidade batista. E aqui eu fico, me despeço de você na paz de Jesus, até a nossa próxima aula, se Jesus permitir.